Boa noite, nós vamos começar a nossa mesa redonda e hoje nós vamos ter um formato novo, nós nunca fizemos isso, então vamos ver como é que vamos nos sair hoje à noite, né? Mas nossos convidados hoje será o pastor Sérgio Antônio Pires, da MC de Belo Horizonte, também o nosso pastor Guilherme, do Rio de Janeiro, e o pastor Márcio, de Curitiba, e nós quatro estaremos falando sobre a igreja da Filadélfia e a igreja de Laodiceia, né? Ambas estão no capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou explicar o formato para vocês e aí nós vamos entender ao longo de como vai ser conduzido. Cada um vai ter em torno de 15 a 20 minutos para falar e eu vou ser aquele que vai dar a abertura, eu vou falar no contexto histórico, característico de cada igreja, o que cada uma faz e assim por diante, explicar o panorama geral. Um pastor, na sequência, que é o pastor Sérgio, vai estar falando sobre a igreja de Filadélfia, depois o pastor Guilherme, a igreja de Laodiceia, e por fim nós teremos uma conclusão com o pastor Márcio e a leitura das perguntas que chegaram até nós. Não foram muitas, mas algumas perguntas chegaram até nós. Então, obrigado por cada um de vocês estar aqui. Eu não vou poder ficar esperando entrando, nós vamos ter que ser um pouco acelerado para que tudo funcione. Então, nos primeiros minutos aí, nós vamos começar falando comigo, depois eles vão entrando e saindo conforme vai chegando o momento deles de falar. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem todos aí e vamos ver se essa mesa redonda funciona, amém? Para começar, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus para que todas as coisas corram segundo a sua vontade. Foi algo que surgiu nos nossos corações, faz tempo que nós temos conversado para poder fazer esse bate-papo, principalmente com o jovem, o adolescente e com as igrejas no geral, com os irmãos que vão estar nos acompanhando. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Te agradecemos por estarmos, ó Deus amado, reunidos novamente em Teu nome. Nós louvamos, ó Pai amado, e agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito. Pedimos, Pai, que nesta hora Teu Espírito, Senhor, esteja à frente de todas as coisas, dando-nos graça, dando, ó Pai amado, toda a sabedoria que é necessário para essa hora. Eu peço por cada pastor, por cada irmão que está aqui, vai ministrando seus corações, vai ministrando suas vidas, Pai. Nós oramos e pedimos que Teu Espírito, ó Pai amado, sobre todas as coisas, revelando, abrindo o entendimento, desfaça todo o problema técnico, toda a atrapalhação que possa vir nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tá. Bom, nós vamos começar falando sobre a igreja de Filadélfia. Eu vou ter que usar uma colinha aqui, porque é bastante coisa, mas vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Eu acho interessante ler, e eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, primeiro por uma melhor compreensão daquilo que nós vamos falar, já que eu vou dar o panorama histórico e contextualizar a cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, então a Bíblia a mensagem nesse aspecto ela é melhor para ler. Mas os próximos pastores possivelmente vão ler em Bíblias diferentes, né? Então acompanhe na sua Bíblia para você poder estar ciente de todas as coisas. Vamos lá. Escreve a Filadélfia, ao anjo da igreja, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Vejo o que você tem feito. Agora veja o que eu fiz. Abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar minha palavra. Você não me negou nas horas mais difíceis. Observe o que vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não o são. Esses hipócritas pertencem ao clube de Satanás. Quando eu puser abaixo as pretensões deles, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Você observou minha palavra com paciência e paixão. Por isso, vou mantê-lo a salvo na hora da prova que em breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Estou a caminho, em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário de meu Deus e dar-lhe uma posição de honra permanente. Então, vou escrever em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu,
o meu novo nome. Seus ouvidos estão abertos, então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Só uma coisinha aqui que eu tenho que fazer. Eu vou colocar um randômetro para eu não perder o tempo. Então, espera aí. Aguenta as pontas aí. Iniciar. Eu já estou com 4 minutos aí. A localização histórica da Igreja de Filadélfia, ela fica na Ásia, hoje nós chamamos de Turquia, e ela foi fundada pelo rei Eumenes, rei Pérgamo, no século II a.C., tá? Essa cidade ela foi fundada em homenagem ao irmão do rei, que chamava-se Átalo, devido à sua fidelidade, ao amor que ele tinha, que um tinha pelo outro. Então, a cidade chama-se Filadélfia, que significa que ama a seu irmão. Então, a cidade ela foi criada com essa intenção de homenagear um irmão que era muito fiel um ao outro, que um amava muito ao outro. Essa foi a fundação da cidade de Filadélfia, perdão. A sua localização ela é muito estratégica, porque ela fica bem na entrada da estrada principal do Correio Imperial Romano, né? Até fazendo menção disso, o pastor Márcio, acho que na semana passada, falou que o povo de Israel, os cristãos, na verdade, se aproveitaram das estradas de Roma para espalhar o evangelho, né? Então, onde tinha estrada, onde tinha uma pista, né, um lugar construído para passar o Império Romano, ali se desenvolvia. E essa cidade, então, de Filadélfia, ela era uma cidade que ficava próximo à estrada do imperial, do Correio Imperial Romano, tá? E por isso ela tinha bastante notoriedade e era uma cidade de fácil acesso. Haviam dois apelidos para essa cidade. Um era chamada de Pequena Atenas, porque ela era uma cidade que tinha muitos deuses, muitos templos, e também era uma cidade conhecida como Portal do Oriente, tá? Era uma das primeiras cidades ali do Oriente. A sua localização também, um outro detalhe da localização, é que ela ficava dentro de em cima de uma placa geológica. É isso. De uma falha geológica, uma falha geológica. E essa falha geológica fazia com que aquele lugar tivesse constantes tremores de terra. E não era tremor pequeno, não. Eram tremores grandes, né? Um que é descrito e mencionado na história, inclusive pelo historiador Joséfo, é que em 17 depois de Cristo houve um grande terremoto que destruiu por completo a cidade de Filadélfia, ao ponto das pessoas não quererem mais morar na cidade. Todas elas saíram da cidade e foram morar ao redor ali próximos à vizinhança de Filadélfia, né? Então, essas são as características principais da cidade de Filadélfia. Por que é importante saber isso, né? Você deve estar perguntando, por que eu quero saber disso? Porque quando nós tratarmos especificamente das promessas, nós vamos perceber que isso é importante para Deus, né? E esse é um detalhe que nós temos que levar em consideração, que aquilo que é importante para nós também é importante para Deus. Ele leva em consideração nossos medos, nossas inseguranças, para falar alguma coisa a nosso respeito, né? Agora, as características da igreja. A igreja de Filadélfia ela é caracterizada por João como uma igreja de pouca força. Ela não era fraca, ela era considerada uma igreja de pouca força, tá? E outra coisa também que ele fala, né, no relato dele, nós vemos isso, é que havia um grande confronto de judeus não cristãos e de religiosos de aparência, né? Então eles confrontavam de que maneira? Eles espalhavam mentiras, olha aí a fake news aí, parece que nós estamos no espírito, né? Mas eles espalhavam mentiras sobre a igreja de Filadélfia e boa parte da igreja passava tentando mostrar que não era mentira as coisas que eles estavam falando, tá? Uma outra coisa também que era característica dessa igreja era o seu medo com relação aos tremores de terra. Era uma igreja que se importava com isso. Essa era uma preocupação deles, né? Eles tinham medo realmente de que em qualquer momento o teto pudesse cair ou eles tivessem que se mudar, tivessem que sair de sua terra. Então essas eram inseguranças que foram relatadas da igreja de Filadélfia, tá? Se tiver alguma falha aí de som, vocês vão me dizendo. Depois que nós vemos a igreja, agora vamos falar das promessas feitas a essa igreja. Foram feitas 3 promessas para ela, tá? Mas antes de ser feita a promessa, a forma como Jesus é apresentado para eles é muito específica. Eu não vou ler os textos aqui, mas eu vou dizer para você depois ler em casa, tá?
Mas a primeira coisa é que Jesus é apresentado como santo, ele é apresentado como verdadeiro e ele é apresentado como detentor das chaves de Davi. Essa é uma das perguntas, nós vamos deixar para responder no final, mas por que Jesus é apresentado dessa forma? Primeiro, porque no próprio Apocalipse mesmo fala que Jesus é o único santo, né? Vamos lembrar que Filadélfia era uma cidade com várias igrejas e vários deuses. Então, Jesus ele é apresentado como o único que é santo. Santo acima de tudo, acima de todos, né? E não apenas isso, ele é apresentado como o verdadeiro. Tá? Por que verdadeiro? Porque todos os outros eram falsos, eles não existiam, eram de fabricação, eram caseiros, feitos por mãos de homens, né? E detentor das chaves de Davi, porque ele não era apenas o autor e consumidor da vida, mas agora ele tinha chaves da morte. Tá? Então, os textos que comprovam as características de Jesus, para Jesus o santo, está em Apocalipse 6:10. Então, em Apocalipse 6:10 vai falar sobre Jesus como o santo. Jesus verdadeiro vai estar em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Vocês não estão anotando aí, mas alguém escreve por gentileza. E, por último, nós temos Jesus detentor das chaves, e aí esse texto está em Isaías, capítulo 22, de 15 a 25, e também em Apocalipse 1:18. Tá? Então, esses são os textos que trazem referências. Então, depois de visto isso, qual seria, então, as promessas feitas à igreja? Né? Como eu disse para vocês, Deus considera e respeita a característica de cada lugar. Né? E uma das características que foi apontada da igreja de Filadélfia é que era uma igreja muito perseguida. Ela era uma igreja muito confrontada. E esse confrontamento gerou nela uma aflição de espírito, né? E então, qual que é a primeira promessa que Deus dá para essa igreja? Né? De que ele trataria com todos os inimigos da igreja de Filadélfia. Tá? E de que maneira que eles tratariam? Ele faria com que esses inimigos reconhecessem que ela era a igreja verdadeira. E não apenas isso. Ele faria com que toda a cidade declarasse que Jesus era o santo, o verdadeiro e o detentor das chaves de Davi. Tá? A segunda promessa, e essa aqui é uma promessa interessante para falar, que está no capítulo 3:10, fala especificamente de um momento de tribulação mundial. E esse momento aqui, os estudiosos, teólogos mais antigos, a grande maioria diz que essa parte específica do capítulo 3:10, ela é profética. Ela fala não apenas para a igreja, mas para todas as igrejas mundiais, porque ela fala de uma tribulação, de uma grande e final tribulação mundial. Tá? E por que é importante saber disso? Porque qual é a promessa que Deus faz a essa igreja? Ele faz que quando tiver para acontecer essa grande tribulação, onde ele vai julgar todos os homens e a sua maldade, os seus pecados e assim por diante, ele recolheria para si a igreja de Filadélfia, dando a entender que a igreja gloriosa, todos nós, em nome de Jesus, confessa isso aí, todos nós seríamos recolhidos e não estaríamos para a grande tribulação. Tá? Uma outra referência a esse momento de Apocalipse 3:10 tá em Jeremias 30, versículo 7. Tá? Estou pegando aqui para ver se eu não vou estourar o prazo. Tenho mais 12 minutos ainda aí. Vamos mais devagar. A última promessa que Deus faz para a igreja de Filadélfia é que todos eles seriam colocados diante de Deus como coluna. E é muito interessante essa questão, por quê? Porque o grande medo da igreja de Filadélfia era que o teto caísse na cabeça. Então Deus garante para eles que no céu eles seriam uma coluna estabelecida, firmada, que nunca iria desabar nada. Né? Então cada um de nós seríamos uma coluna, cada um da igreja de Filadélfia seria uma coluna no céu, se estabelecendo ali um lugar, uma casa, um edifício que nunca ruiria e que eles não precisariam mudar de lugar. Então essas são as 3 promessas feitas pelo Espírito Santo à igreja de Filadélfia. Né? Quais são os alertas, então, que essa igreja recebe? Ela recebe
um único alerta. Deus diz para ela manter a sua fidelidade e a sua perseverança, né? Mantendo seguro aquele lugar que ela tinha alcançado. Para quê? Para não perder a sua coroa, né? Por mais difícil que seja, por mais que seja tribulação, que as pessoas desistam, era para ela continuar, porque aqueles que continuassem e perseverassem iriam receber todas essas promessas aí que foram faladas, né? Uma observação muito interessante sobre essa questão das promessas de Deus, da perseverança, né, do espírito da igreja de Filadélfia, eu vi recentemente na história do avivamento das Ilhas Hébridas. Você vai achar esse vídeo aí na página da igreja, no Instagram. E fala onde duas mulheres cristãs, duas senhoras cristãs idosas, muito velhas, elas tinham o hábito da oração e criam, alguém disse que caiu aí. Me diga se está tudo bem aí, irmão, se está tudo certo. Tá funcionando, não tá funcionando? Que aqui em casa cada um tá numa live aqui. Tudo ok? Tá ótimo. Então tá bom. Pastor Serginho aí para ele entrar novamente. Então, uma coisa que é importante falar eu estava falando sobre o avivamento das Ilhas Hébridas, né? Então, esse avivamento aconteceu nas Ilhas Hébridas por duas senhoras que passaram toda a sua história da sua vida orando, pedindo para que Jesus se manifestasse e viesse um avivamento. E elas eram muitas vezes ridicularizadas, ninguém acreditava, ninguém colocava nenhuma confiança nelas. E elas, então, através da oração delas, aconteceu o avivamento na década de 40 e 50 ali nas Ilhas Hébridas, né? Mostrando que realmente a palavra é fiel e que o espírito da igreja de Filadélfia ainda continuava vivo, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Essa era, então, o que nós tínhamos para falar sobre a igreja de Filadélfia. Agora vamos voltar para a Bíblia e vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Voltando, lembrando que nós estamos fazendo só um panorama para vocês entenderem do que nós vamos falar hoje, tá? Então agora vamos lá para Apocalipse de novo, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Vamos ler de novo? Lê comigo? Acompanhe na tua Bíblia. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja. Assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você aladeia, eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver e enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade àqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estejam abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas, né? Então vamos aqui agora para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, vamos falar sobre a localização e história. É chamada de igreja morna, tá? Laodiceia também foi uma igreja que ficava na região da Ásia, hoje Turquia. Também foi criada no século II, mas foi criado por um rei chamado Seleucida, tá? Ele era um heleno. E foi criado, Seleucida Antíoco II. E essa cidade foi criada, ao contrário da outra, em homenagem a uma mulher, a esposa dele, tá? O nome dela é Laodice. Se você está procurando um nome para sua filha, esse certamente não é um deles, tá? Era uma cidade extremamente próspera. Ela é diferente da de Filadélfia, porque a prosperidade dela era justamente pela sua localização. Ela ficava no cruzamento das melhores estradas do Império Romano.
Fora esses cruzamentos, ela tinha outras entradas que davam acesso a ela. Talvez seria hoje como uma cidade de São Paulo, onde muitas pessoas cruzavam o tempo todo ali naquele lugar, tá? Era uma cidade, perdão, que tinha muitos negócios, tá? Um dos tipos dos negócios que eles faziam era troca de moedas, ele era o centro bancário, ela era rodeada de terras férteis, trabalhavam com lã negra polida, era a única que fazia esse tipo de lã, chamada laodícia, trabalhava com pós-medicinais, ela tinha ali uma escola de medicina muito famosa que trabalhava a trituração de uma pedra chamada frígia e criava-se aí junto com óleo um colírio. Era uma cidade muito tecnológica no aspecto daquela região e daquele período, tá? Então ela tinha muita influência política, econômica, financeira. Uma coisa interessante para falar sobre a Laodiceia, e aí por isso que eu falo, vamos guardar esse detalhe, é que ela não tinha água, tá? Então ela precisava tanto buscar água na cidade de Hierápolis, que era uma cidade termal, como também precisava buscar em Colossos, que era uma cidade onde tinha rios de água fria. Então, de um lugar ela buscava água quente e do outro ela buscava água fria, né? E isso ela fez durante quase 100 anos, a busca das águas. E aí deu-se então o nome, né? Criou-se uma gíria de que a cidade de Laodiceia era uma cidade de águas mornas, porque a mistura das duas águas ficava morna. Ou quando trazia-se a água termal de Hierápolis, ela chegava morna até eles, tá? Em Colossenses 4, 12, 13, atribui-se a Epáfras, possivelmente, a criação dessa igreja. Não apenas da igreja de Laodiceia, como também a igreja de Hierápolis e de Colossos, tá? Um outro detalhe importante que mostra o caráter dessa igreja é que em 60 depois de Cristo também houve um terremoto ali em Laodiceia. E o Império Romano tentou mandar ajuda financeira, mas a cidade recusou, dizendo que não precisava de ajuda de ninguém, porque eles tinham recursos, tá? Característica da igreja. Era uma igreja, essa foi a última igreja a receber uma carta do Espírito Santo, tá? E ela era muito rica e conseguia fazer muitas coisas, mas a única coisa que ela não conseguia era produzir um antídoto, um remédio que pudesse curar como as águas termais e nem refrigerar como as águas de Colossos. Ela não tinha esse poder, como igreja falando, né? Ela nem curava e nem refrigerava, né? O grande problema da igreja de Laodiceia era a sua autossuficiência. Tá? Ela não precisava de nada, ela tinha total suficiência, né? Até é interessante porque o que mais pega nela não é nem a sua lealdade e perseverança, nem a sua deslealdade intencional. Era justamente a sua autossuficiência confortável. Esse era o grande problema da igreja de Laodiceia. Tá? Então, as características da igreja. Quais são as promessas que o Espírito Santo faz a essa igreja? O Espírito Santo ele faz uma promessa diferente, ele apresenta Cristo de uma forma como Cristo o verdadeiro. Tá? Então Cristo aqui é apresentado como o início e o fim de todas as coisas. Não há nada mais do que Cristo, não precisamos de mais nada. É assim que Cristo é apresentado na igreja de Laodiceia. Tá? E também aqui existem 3 características de Cristo. Ele é apresentado como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Estou estourando meu minuto, pastor Sérgio. Fica a postos aí que você vai ter que entrar, né? O Amém, essa palavra Amém está em Isaías 65:16, que fala como Deus da verdade, né? E aí é interessante porque aqui fica assim, é a referência a Deus da verdade, né? Ele é a verdade e diz a verdade, pois ele é a testemunha fiel e verdadeira, tá? Outros textos que garantem essa explicação estão em Provérbios 8, 22 e 30 e 2 Coríntios 1, 19 e 20, tá? Quais são as promessas que Deus faz a essa igreja, né? Para nós entendermos melhor. A promessa é de que aqueles que se arrependerem, aqueles que permanecerem diferentes de tudo aquilo que a cidade era, esses sim poderiam se assentar e poderiam reinar com Cristo Jesus, tá?
quais são os alertas, né? Fora o alerta do arrependimento, da autossuficiência e da falta de reconhecimento da soberania de Deus, a igreja de Laodiceia, ela é exortada pela sua falta de hospitalidade, tá? Quando ele fala que Cristo está à porta batendo, né? Era uma igreja que não se comportava bem na hospitalidade, ela não recebia bem os estrangeiros, incluindo Jesus. Ele ficava à porta ali e não entrava, tá? Só para anotar aqui uma coisa importante que eu acho que vale a pena, né? O cristão morno é alheio e acomodado às suas necessidades em Cristo, né? Os frios pelo menos sentem calor, sentem falta de calor, tá? Então, esses são os panoramas gerais aí da igreja de Filadélfia e Laodiceia. Agora que vocês já entenderam do que nós estamos falando, de todos os aspectos que nós poderíamos abordar, vou adicionar aqui o pastor Serginho e ele vai começar a falar sobre as igrejas, né? Então, pastor Serginho, é com você, o senhor tem 20 minutos aí, tentei agilizar ao máximo. Não, mas não, eu estava fluindo, estava tão bom, eu já estava aqui sendo ministrado, eu nem queria mais, já estava querendo que demorasse mais tempo ainda. Olha, feliz estar com o pastor Edivaldo, e é bom esse formato que nós parece que estamos fazendo uma simples videochamada, né? Esquecemos que estamos aí fazendo live. Às vezes nós temos aqui em BH reunião com os irmãos, né? Por videoconferência, e eu às vezes fico em desespero quando todo mundo desliga a câmera e eu estou pregando só só o sistema Android na minha frente, né? Como é algo tão ainda que nós precisamos nos acostumar, né? Amém. Mas graças a Deus, eu estava aqui, eu disse, olha, já está muito bem introduzido, e se deixasse fluir aí, o pastor Edivaldo dava conta sozinho, com uma bênção muito grande, aquilo que já está sendo passado, né? Já foi lido o texto, né, da igreja de Filadélfia. Eu creio que nós não precisamos ler todo o texto de novo. Eu vou pegar um versículo ou outro aqui, e por favor, você me controla o tempo aí. Tá. Tem quantos minutos? O senhor tem 19 minutos. Tá, ótimo. Quando tiver aí faltando uns 2, 3 minutos, me dá um toque aí, por favor, para eu me guiar melhor, né? Então, o que mais chama atenção, assim, como é interessante o livro de Apocalipse, né? Esse tempo, até o pastor Guilherme comentou no início da quarentena que ele estava lendo muito sobre Apocalipse, né? Já levado por esse momento que nós estamos vivendo, né? E ao ler esse livro agora, né, meditando para nós estarmos aqui nessa ministração, eu vi como é um livro impactante desde o início, né? Como o Senhor Jesus ele fala de uma maneira tão forte nesse livro. É um livro que chama para si a autoridade, né? Que mostra que é uma escritura sagrada, que ninguém pode alterar, ninguém pode mexer com ele. Ele fala que ninguém pode desprezar as palavras desse livro. Talvez nenhum livro da Bíblia seja tão enfático nesses detalhes, né? Sim. É um livro que nos causa temor, que nos causa como diz Paulo, temor e tremor, né? De nós estarmos na presença do Senhor. E aqui, no início, ele fala para o apóstolo João, olha, vem e vê as coisas que viste, que são e que vão acontecer. Então, os primeiros capítulos que nós estamos vendo são capítulos que falam coisas que são, né? Coisas que são, porque até o capítulo 3 está direcionado para a igreja. Se está direcionado para a igreja, está direcionado para nós. Fala para as igrejas. A Irmanira sempre usa esse termo, né? Quando a barba de olho está pegando fogo, a barba do outro está pegando fogo, coloque a sua de molho. Sim. Né? Nós temos que trazer para nós esses ensinamentos. E depois, no capítulo 4, o anjo diz, depois dessas coisas, aqui no versículo 1, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, a profecia sobre o fim dos tempos, ela vem a partir do capítulo 4, né?
até o capítulo 3 é para a igreja, é para todos nós. E quando o pastor Edivaldo deu esses detalhes tão interessantes de Filadélfia, né? O que nós vemos em Filadélfia? Filadélfia fala do amor fraternal. Esse é o nome Filadélfia em grego, né? Não vou pronunciar em grego aqui para não cometer problemas aí de pronúncia, né? Mas é o amor fraternal. E as coisas da Bíblia não são por acaso, os nomes não são por acaso, né? Nós sempre aprendemos que há um significado em tudo. E para essa igreja, é interessante que praticamente não há bronca, não há uma palavra mais dura. Há muitos elogios para essa igreja. Claro, sempre há advertências no sentido positivo, né? Ele fala, guarde aquilo que você tem, não continue assim, nesse caminho. Só que não fala para essa igreja como fala para algumas outras, né? Para outras que ele realmente, vamos dizer assim, grosso modo, desce o sarrafo, né? Como nós falamos. Como nós vamos ver aí com Laodiceia, né? Foi brândola. Alguns vão... nós cremos assim, o texto ele é muito claro para nós, né? A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus fala aqui, eis que venho sem demora. Então é uma igreja que estará presente no arrebatamento. É uma igreja que está nesse momento ansiando pela volta do Senhor Jesus. E nós, quando falamos igreja, é bom sempre pontuar, nós falamos da igreja como um todo, nós não estamos falando de uma denominação específica. A igreja verdadeira do Senhor, ela está em todas as igrejas, vamos dizer, as denominações, aquelas que confessam o Senhor Jesus de todo o coração, são a igreja verdadeira. E dentro dessa igreja, e dentro do nosso meio, porque não, Missão Cristalim, nós temos que ter temor também, porque há a verdadeira igreja, mas há muitos que não se comportam como verdadeira igreja. Então, cada um de nós deve ter temor ao falar isso, né? Senhor, será que eu estou me comportando como uma verdadeira igreja ou eu sou só mais um aqui para dizer que tenho igreja? Então aqui está falando para a igreja de Filadélfia algumas características. Era uma igreja que era sofrida, era uma igreja que passava por dificuldades, era premida por tribulações, por momentos difíceis. É uma igreja que não tinha, talvez, o termo que se usa, que o Senhor usa para essa igreja: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, igual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. 3 características: pouca força, guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Amém. Primeiro, tem pouca força. O que é uma igreja que tem pouca força? É muito interessante que o pastor Edivaldo falou, que pouca força não quer dizer que é uma igreja que não tem um impacto no mundo espiritual, uma igreja que não tenha uma relevância diante de Deus. Significa que essa é uma igreja que não tem força no sentido humano. Talvez não tenha um terreno adequado, um templo adequado. Aqui fala de tamanho mesmo, de grandeza, né? Ela não era grande. Não é gigantesca, ela não tem também, às vezes, os recursos que gostaria de ter para poder evangelizar, para poder pregar o evangelho. Hoje essa porta da internet é maravilhosa, porque poucos teriam condição de ter um canal de televisão e pregar o evangelho para as pessoas, né? A internet nos dá essa oportunidade agora de falar para tantos, né? Com mais liberdade. Mas você vê que a igreja de Filadélfia é uma igreja que tinha pouca força, uma igreja que não... E essa igreja é a igreja que está presente hoje em toda a terra. Você vê, eu sempre vejo os relatos da missão Portas Abertas, né, que fala da igreja perseguida. A igreja perseguida, ela não tem, talvez, uma grandiosidade em templos, em número. Ela está espalhada. Fala-se hoje que um dos países onde acontecem os maiores avivamentos ocultos é o Irã. E como é a igreja no Irã? Certamente as pessoas se reúnem nas suas casas, escondidas, longe dos holofotes,
não tem tamanho, não tem uma força, mas essa é a igreja verdadeira do Senhor. Talvez ela não tenha muitos recursos financeiros, não tenha características que possam dizer uau. Até porque é interessante, se nós, às vezes nós vemos, se um historiador passasse aqui hoje e daqui a 100 anos fosse escrever como que era a igreja brasileira nesse tempo, ele iria dizer, a igreja brasileira ia falar umas 3, 4 denominações, não vou dizer nomes, que não é esse o objetivo, são as igrejas do Brasil mais importantes. Porque não vê, não percebe aquilo diante de Deus. Né? Qual é os olhos do Senhor? O Senhor olhava para a Ásia, via ali Roma, a Ásia hoje é a Turquia, né? Havia cidades muito maiores e mais importantes, mas ele foi exatamente ali em Filadélfia e diz, ó, e escreveu uma carta para ela. Então essa igreja com pouca força, pequena, é a igreja gloriosa que estará, que aguarda a vinda do Senhor, que aguarda que ele fale com ele, com ela, né? É uma igreja que está ali desejosa. Pode também ir acrescentando aí, pastor Edivaldo, tá? Pode. Não, eu também. recebi um bilhete aqui que era para me parar de interromper o senhor. Fiquei tímido agora. Ai, ai, ai. E também vemos aqui, tem pouca força e também guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E que interessante, porque diz, olha, você guardou a minha palavra e por causa disso eu vou guardar você da tribulação que há de vir sobre a terra. Quando nós vimos, né, hoje com tanta dificuldade, às vezes até às vezes nós direcionamos muito a palavra para os jovens, mas a todas as pessoas. Esse mundo ele aflige, ele cada vez mais tenta criminalizar o cristão, dizer que as suas posições são posições equivocadas, posições errôneas, colocando vários nomes para aquilo que nós cremos, né? Dizendo que nós somos obscurantistas, que nós somos pessoas praticamente que querem o mal do mundo, que odeiam as pessoas. Isso são falsas acusações, né? São fake news que se levantam contra a igreja, mas isso é uma tribulação que a igreja passa. E ao longo dos anos foi assim, e a igreja de Filadélfia era essa igreja, que não tinha, talvez, diante da terra, diante do mundo, uma proeminência, e ainda tinha que enfrentar, né? Quantas vezes, né, o jovem está ali na sala, é o único crente da turma, e tem que estar enfrentando aquela pressão, mas ela foi fiel, ela não terceirizou o evangelho, não quis baratear o evangelho, para ser mais palatável para as pessoas. Às vezes nós mudamos uma coisa aqui, outra coisa ali, para ficar uma coisa mais palatável, uma coisa mais fácil de ser digerida. Não falamos tanto de pecado, de arrependimento, de mudança de vida, de cruz, falamos mais de motivação, e Deus está contigo. E a palavra fala que você guardou a palavra da perseverança. Veio as dificuldades. Uma coisa legal para falar sobre a Filadélfia, trazendo para os dias de hoje, é como ele fala das pessoas que espalhavam mentiras, né? E isso é muito comum hoje, né? Às vezes você se posiciona como crente, e é uma coisinha que você faz, seja a mais simples possível, que seja um erro, pronto. Não é você o crente que falava as verdades, que falava isso, desconstruindo todo o argumento, todo o testemunho da sua vida por um detalhe apenas, né? A igreja de Filadélfia sofria isso também. E ela sofria a tribulação. Eu até separei aqui um texto, 2 Coríntios 11, e vê como o apóstolo Paulo ele descreve como era a vida dele em relação às tribulações que ele passava. E você vê bem como a igreja de Filadélfia era assim. O texto é do 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, eu vou tentar ler rápido aqui. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes e frio e nudez. Calma, apóstolo Paulo, para de nos destruir, né? O senhor tem 7 minutos, pastor. O senhor tem 7 minutos. Obrigado. Então, quando fala aqui que essa igreja, ela passava tribulação ali dentro, passava com a idolatria que havia na cidade, passava com os falsos judeus, que diz aqui, né, que são da sinagoga de Satanás. Podemos aí ter várias explicações históricas para isso, né? Como o apóstolo Paulo falou, eu passei problema com falsos irmãos, com gente de fora, com gente de dentro, com falsos profetas, falsos pastores, né? Judeus, gentios. Essa igreja, ela passou por tribulações, mas é a igreja que se manteve fiel até o final, mesmo sem ter essa grife, né? E Deus dá promessas a essa igreja. O Senhor Jesus, ele fala, olha, eu vou, porque você guardou, eu vou te guardar. É a igreja que será arrebatada. Amém. Porque vem a grande tribulação, né? E a grande tribulação o que é? Quando a igreja for levada aos céus na volta de Cristo, esse mundo vai passar por momentos muito difíceis. Sim. Né? Vai passar por 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tormenta terrível que jamais houve sobre a terra. E Deus não quer trazer isso para a igreja. Deus quer nos livrar disso. Como livrou na arca, como livrou a Ló, Ele quer livrar a cada um de nós desse tormento que virá sobre a terra. E quando a igreja é tão gloriosa, né, como essa igreja, ele fala, olha, toma cuidado só com uma coisa, guarda o que tu tens, para que não roubem de ti, né? Tá aqui no texto, porque guardaste a palavra, a de vir sobre a terra, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, essa igreja ela precisava permanecer e não permitir que essas tribulações, que essas coisas tomassem a recompensa que há na eternidade, a recompensa que há no Senhor, que essa dificuldade, né, era uma igreja tão gloriosa que o Senhor Jesus fala para que não tomem a tua coroa, para que de repente uma tribulação que venha para ti te desanime, porque eu sei que de ti mesmo não é o problema é o que vem de fora e que te aflige. De repente podem tomar isso, alguma coisa pode te desanimar. E ao vencedor, há uma promessa. Primeiro, ele seria feito uma coluna no santuário de Deus. Nessa cidade havia um templo, né, que estava no alto, um templo pagão, estava no alto da cidade. E também havia a questão dos terremotos. Então eles se preocupavam muito, mas Deus diz, olha, eu vou lhe fazer uma coluna. Né? Uma coluna é algo que não se abala, Sim. É algo que mantém uma construção. E vou gravar três nomes na sua vida. Né? Gravarei o nome do meu Deus, o nome da cidade e o meu novo nome. O Senhor Jesus falando isso. A revelação que nós vamos ter de Deus é uma revelação que nós não temos hoje. Sabe que tem uma coisa importante? Só, desculpa, cortando. Mas tem uma coisa importante dos nomes que eu não falei. A cidade de Filadélfia era uma cidade que constantemente tentava mudar o nome. Alguém fazia um favor para ela, algum governante, recebia alguma ajuda, eles iam e mudava o nome, né? Então, mas o nome não pegava e voltava para Filadélfia. Então, é uma coisa interessante falar dessa questão dos nomes também, né? Olha Deus olhando o detalhe, né? E quando fala de nome, para nós, nós escolhemos o nome do nosso filho pela fonética, né? É bonito, eu escolho o nome do filho. Né? É assim que funciona hoje. Mas não era assim antigamente, o nome tinha um significado e um simbolismo, principalmente quanto ao caráter da pessoa. Sim. Então, o nome de Deus gravado significa o caráter do Senhor imprimido sobre as nossas vidas, colocado sobre a nossa testa, sobre nossos corações. O nome da cidade significa a nossa cidadania celestial, né? E não a cidadania terrena, não tinha passaporte, né? Então, nossa cidadania celestial e o nosso novo nome.
o novo nome do Senhor Jesus, a revelação que virá, né, Sim. com a glória do Senhor sobre nossas vidas, como isso é a promessa para essa igreja gloriosa. Tanto que, ao longo da história, né, muitos usam, até uma cidade nos Estados Unidos que foi fundada pelos puritanos, né, que eram pessoas que amavam muito ao Senhor, e colocou esse nome Filadélfia, né? E também há igrejas que têm esse nome por causa da menção que há, né? A igreja de Filadélfia, que é uma igreja tão gloriosa, que é um exemplo para todos nós. Pastor Eu Sérgio, não vou falar sobre eu vou dar 2 minutos para o senhor concluir Tudo bem, e... não, eu vou terminar aqui. Tá, Eu não vou falar sobre a chave de Davi, que vai ser falado sim, depois, e também falar sobre, o Senhor Jesus fala que é uma porta aberta. Só vou falar sobre a porta sim, aberta, né, que essa igreja, haveria uma porta que seria aberta e que ninguém poderia fechar. O Senhor, ele concede à sua igreja, a palavra diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não haverá porta fechada para a igreja amém, verdadeira. O amém, Senhor é que abrirá as portas, o Senhor é que vai à nossa frente e abre o caminho para as missões, o caminho para nós evangelizarmos, estarmos diante dele. Muito obrigado, Deus abençoe. Vou continuar aqui curtindo e sendo edificado. Bom, enquanto o pastor Sérgio vai estar desconectando, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, ó, nós temos aí nós temos 9 minutos, tá? Não acho justo colocar o pastor Guilherme só 9 minutos e cortar ele, né? Corta o raciocínio. Então, qual a sugestão que eu vou dar? Nós vamos interromper o vídeo, eu vou interromper esse vídeo, você vai tomar um copo de água, que já está ali na mesa, não dá para correr muito, e aí nós voltamos com a igreja de Laodiceia e o grande finale aí respondendo as perguntas, tá? Pega todos os detalhes da igreja de Filadélfia, né? Isso é muito importante. Falando sobre portas abertas ainda, é interessante quando se fala de uma porta aberta, porque Jesus tem essa chave, né? Então, se ele abriu, ninguém fecha, né? E a porta aberta realmente é aquilo que mostra, né? A porta aberta é o lugar de entrada, né? A igreja, então, ela tem livre acesso a Deus, né? Ela pode ir direto ao céu, fazer aquilo que ligares na terra ser ligado no céu, né? Então, essa é a graça da igreja de Filadélfia que nós temos que estar observando. Então, ó, vou interromper. Nós estamos aqui 52 aí internautas, como diz o papo. Quero ver vocês aí na próxima, tá? Estou interrompendo e voltamos já.